Continua a discussão. O novo deputado Eli Tarquínio, estou inscrito aqui para falar. O meu entendimento, esse projeto de lei vem em muito boa hora. Ele é uma espécie, para que as pessoas que nos assistam aqui poderem entender, eles são uma espécie de, abre aspas, empréstimo consignado aos municípios, tendo como calção os recebíveis que eles têm no Estado. Portanto, o que ele descortina para os municípios é um empréstimo facilitado, não limitado aos limites de outras leis, porque eles não são os créditos que são limitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e outras. Portanto, ele é uma contrapartida a um atraso que houve. Ele poderia ser estendido, no meu entendimento, até os servidores públicos, que poderiam ter o direito de usar isso como um consignado adicional, não sujeito às limitações, sujeito apenas aos custos que tem. Como o risco é baixo, os bancos oferecem também uma taxa de juros baixas que vão incidir sobre aquilo que o município deseja. Então, é um entendimento correto e oportuno. Apenas não coloquei essa questão dos servidores para não depois ser entendido como algo de pegar carona ou atrapalhar os municípios. Mas poderia. Isso não onera o Estado. Isso é uma alternativa que o credor tem. E não é um credor qualquer. É um credor que tem um crédito líquido e certo. Ele tem a credibilidade que o Estado tem, que o atual executivo tem para a liquidação desses créditos, e ele oferece isso ao mercado. E o mercado vai providenciar, com base na segurança desse recebível, vai oferecer uma determinada taxa, que o município e, naturalmente, a Câmara Municipal de cada município, que deverá forçosamente ter uma autorização legislativa para essa operação, para dizer se interessa ou não, se aguarda ou não, se vai recorrer ou não. O Estado vai pagar, a seu tempo, a mesma quantia. Não há por que dizer em ônus para o Estado. Apenas oferecer um facilitador, uma maneira do município ir ao mercado, sem precisar de mais autorizações, a não ser a declaração desse recebível. O Estado diz, existe esse recebível, é constitucional, será pago e já existe um acordo para tal e tal época. Então, me pareceu um projeto de lei oportuno e que aí fica a critério, que eu acho até poderia ser estendido. Porque quem vai responder é o mercado financeiro. Evidentemente, como é algo que os servidores já deveriam ter recebido, seria um consignado fora dos limites, mas vinculado àquele pagamento. O Estado pagaria direto ao sistema financeiro, quem for, o que levaria a uma oferta do crédito e uma taxa de juros mais atraente também para quem tomou esse empréstimo. Mas não achei oportuno, deputado Eli Tarquínio, colocar esse tipo de emenda, porque poderia talvez atrasar ou de alguma maneira tumultuar a tramitação. Mas caberia, sem dúvida nenhuma, no acolhida, algo com o mesmo caráter, inclusive para os servidores públicos. Não vou me atrever aqui a dizer que isso deveria valer também para digamos, os detentores de créditos tributários não honrados, porque eles não têm a mesma liquidez. Então, seria apenas uma maneira de jogar o governo na parede, dizer que tem dívida que não paga. Por quê? Porque não seria o mesmo reconhecimento, a mesma liquidez. Os créditos de ICMS, por exemplo, dos exportadores, são também de origem constitucional, mas são de liquidação, digamos assim, incerta e não sabida, que um dia poderão ser liquidados, poderão.
Eu não diria o mesmo para precatórios judiciais, que também tem base constitucional, mas seriam elementos para agigantar o tamanho dessa operação, sem a mesma liquidez que teriam essas, mas isso é uma maneira de dizer, esse crédito aqui do município tem liquidez, ele é de uma clareza constitucional e de reconhecimento indiscutível e, portanto, ele pode ser oferecido ao mercado a uma taxa de juros baixa. Então, é nesse sentido que fico aqui, até coloco a seu juízo, depois, quem sabe, um projeto com o mesmo teor, semelhante, até porque em alguns aspectos teria que haver adaptação, seria oferecido aos próprios servidores públicos, ou seja, um consignado adicional que poderia ser oferecido ao mercado. Nesse sentido, vejo com bons olhos uma solução criativa que foi colocada nesse momento como alternativa para o município e para o sistema financeiro. São as considerações que faria, enquanto membro da comissão, enquanto presidente, talvez tenha me excedido, mas que eu não poderia deixar de fazê-lo diante do seu projeto, meu presidente.